pessoal, tudo bem? Sou Lisa Suzuki, radiologista pediátrico do Fleury, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o papel dos exames de imagem nas infecções de vias aéreas em crianças. Vamos lá? Então, a radiografia simples, o raio-x, tem um papel fundamental nessas crianças. Por quê? Porque tem um valor preditivo negativo altíssimo, né? Mais de 90% para descartar complicações, principalmente a consolidação. Na grande maioria das vezes, essas crianças vão apresentar um raio-x mais ou menos assim, né? Com espessamento de paredes brônquicas, dando esse aspecto aqui de opacidades lineares aqui, irradiando da região hilar para a periferia. Mas neste caso, se você prestar bem atenção, você vê que tem uma densidade aqui um pouquinho assimétrico que está caindo aqui à esquerda, né? E se você fizer um perfil, essa opacidade cai aqui anteriormente no lobo superior esquerdo, normalmente não tem nada nessa região, e se a gente for ver bem com bastante atenção, então a gente consegue ver um pouquinho de broncograma aéreo. Então, tratava-se de uma consolidação, uma pneumonia inicial, né? Então, às vezes, uma coisa pode parecer inocente, mas pode aí guardar umas armadilhas. Por outro lado, algumas vezes, o achado pode ser bem exuberante, que nem nesse bebê de 1 mês e 11 dias, que já deu entrada no pronto-socorro com essa radiografia, com essas densidades assim exuberantes, ocupando praticamente todo o hemitórax direito, né, tanto o lobo superior como o lobo inferior direito, e aqui também retrocardíaca tem algumas densidades, né, no lobo inferior esquerdo. Na radiografia em perfil, então a gente vê que tem sinais aí de retenção aérea, né, de hiperinsuflação com aumento desse espaço retroesternal, o diafragma rebaixado, só que após 6 horas, essa criança com o tratamento começou a ter uma melhora bastante grande também, né, com uma redução importante aqui dessas densidades à direita, e quase 24 horas depois, praticamente uma radiografia normalizada. Então, provavelmente essas áreas tratavam-se de áreas de atelectasia intercaladas com áreas de pulmão aerado ou hiperaerado, né? Então, os achados padrão de imagem de raio-x mais sugestivos de pneumonia viral são espessamento de parede brônquica, como foi visto no primeiro caso, consolidações irregulares uni ou bilaterais, né? Também foi visto no primeiro caso. Bilaterais, como neste caso, por exemplo, né? Tem essas opacidades aqui no lobo superior direito, né? Inferior direito, inferior esquerdo. E esses padrões são os mais típicos, né? Muitas vezes intercaladas com áreas de hiperinsuflação. O que a gente não consegue definir é que se essa criança tiver uma sobreposição com pneumonia bacteriana, né, junto, a gente não consegue, então, afastar. Então, a correlação com o quadro clínico é extremamente importante. Agora, outras opacidades, como pequeno derrame pleural ou consolidação lobar, é mais raro e é mais típico de uma pneumonia bacteriana, que nem nesse caso. Então, tem uma pneumonia lobar acometendo todo o lobo inferior direito, né? E uma tênue linha aqui de derrame pleural. Então, esse aspecto é mais característico de uma pneumonia bacteriana. Bom, e a tomografia? Quando que se indica a tomografia? Né? Quando o resultado da tomografia pode mudar a conduta, principalmente naqueles casos em que há uma resposta não favorável, né, tanto clínico ou mesmo após a drenagem torácica, pacientes com imunidade comprometida, que têm uma artrose produtiva crônica, ou mesmo alguns pacientes com suspeita de doença intersticial em que a radiografia simples é inocente. Um exemplo de uma criança com pneumonia complicada, então. Essa criança de 4 anos estava com uma história de febre há 4 dias e chegou ao pronto-socorro já com essa radiografia. E aí o que a gente observa é que tem uma consolidação extensa, né, tanto no lobo superior
esquerdo, como no lobo inferior esquerdo, aqui retrocardíaco, tem uma linha de derrame pleural e até um deslocamento aqui do mediastino para o outro lado. E aí foi feito um ultrassom para ver as características do derrame, que não é complicada, né? É homogêneo, não tem septações, mas aqui embaixo, então, caracterizado a consolidação, que é traduzido por essa imagem que é dito hepatização, né, do parênquima pulmonar, com broncogramas aéreos. Esses pontinhos brancos são os broncogramas aéreos ultrassonográficos, então característico de uma consolidação a ultrassom. Foi drenado já no primeiro dia, porém não apresentou melhoras mesmo após 2 dias, né? Aqui o dreno, aqui inserido inferiormente. E aí foi feito uma tomografia, e nesses casos, sim, deve-se fazer uma tomografia com contraste, porque você precisa ver os detalhes, né? Tanto do parênquima pulmonar, que nos mostra, com a presença do contraste, áreas de menor contrastação, às vezes pode evoluir para necrose, ou às vezes pode caracterizar abscesso, né? A caracterização aqui do derrame que está loculado anteriormente e posteriormente, dá para ver melhor neste corte axial, né? Então, essas loculações, derrame pleural loculado e a ponta do catéter aqui localizada anteriormente, ou seja, está fora aqui do derrame, e é por isso que não estava respondendo. E aí, uma outra janela óssea, para mostrar bem aqui o dreno, que estava anterior e inferior. Então, foi recolocado o dreno, né? E aí, após 6 dias, essa criança apresentou melhora, com redução bastante grande, tanto do derrame como da consolidação, e 14 dias na alta, restando aqui uma área, aqui uma densidade. Por quê? Porque a melhora radiológica é bem mais tardia do que uma melhora clínica, né? Então, essas imagens decorrentes de processos inflamatórios radiologicamente podem persistir aí por muito mais tempo, às vezes 1 a 2 meses, né? Ou até mais. Algumas alterações tênues podem aí persistir por longo tempo. Bom, e aí a questão da radiação é bem importante, né? Porque é bem inerente ao método da tomografia, mas a boa notícia é que os tomógrafos mais modernos, ou seja, acima de 16 canais, né? Hoje em dia vai até 380, apresentam recursos aí mais avançados de redução de radiação, de modo que o que anteriormente correspondia a 8 a 12 meses de radiação ambiental, num tomógrafo já de baixa dose, hoje em dia, com esses recursos adicionais nos tomógrafos mais modernos, você consegue, então, reduzir pela metade essa radiação que já estava menor, né? E no Fleury, nós temos um tomógrafo de última geração, temos várias especificações, mas o que é importante é que isso faz com que os artefatos de movimentação fiquem praticamente congelados, né, com um tempo de aquisição ultra curto, e faz com que o tomógrafo consiga realizar uma aquisição aí de um exame sem anestesia. Então, só para... Quando for amarelo é o tempo de aquisição. Então, ele é muito rápido e sim, nós conseguimos fazer tomografia de crianças e bebês sem anestesia. Então, hoje, só resumindo o que foi falado rapidamente, né? Nessas infecções respiratórias em crianças, a radiografia resolve a grande maioria dos casos. Os padrões podem se sobrepor, principalmente naqueles casos mais complicados, né? Então, a correlação com o quadro clínico é bastante importante. Os achados radiológicos nem sempre correspondem aos achados clínicos, né? Como a gente mostrou, que a melhora radiológica é bem mais demorada do que a melhora clínica. E a tomografia, indicada naqueles casos complicados, cujo resultado poderá mudar a conduta. E lembrando de sempre a questão da baixa dose e, muitas vezes, a possibilidade de realização sem anestesia. Tá? Muito obrigada e até a próxima!